Olá, que bom poder conversar com você neste momento. O vídeo de hoje tem um assunto que é polêmico. Eu quero conversar contigo sobre um problema que as pessoas geralmente têm. E quem tem não admite que tem. Quer saber qual é? Então assiste o vídeo. Muito bem, que assunto polêmico é esse? Gente, eu quero falar mais uma vez sobre relacionamento entre pais e filhos. E por incrível que pareça, ainda há muitos assuntos polêmicos nessa questão do relacionamento entre pais e filhos. Hoje eu quero falar sobre autoridade. Na verdade, a dificuldade dos pais de exercerem autoridade em relação aos filhos. E sim, existem muitos pais que não conseguem exercer autoridade em relação aos filhos. Sim, e geralmente pais que têm esse problema não reconhecem que tem esse problema. Por isso eu quero conversar contigo e se por acaso te cair a ficha e tu perceber que tu realmente tem uma dificuldade em ter autoridade em relação ao teu filho e eu conseguir te ajudar um pouquinho, eu já fico bem feliz. O que seria essa dificuldade na autoridade? Quando o pai não consegue fazer a palavra dele ter valor em relação a ordens que ele dá para o filho, ele tem sim uma dificuldade de exercer autoridade. Pais que precisam ficar implorando para que os filhos obedeçam, filhos que sempre a vontade deles prevalecem, pais que fazem a vontade dos filhos por medo que os filhos façam algum tipo de fiasco, choro ou coisas assim. Pais que negociam com os filhos a obediência, por exemplo. Se você fizer o que o papai e a mamãe estão pedindo, o papai e a mamãe vai dar tal coisa para você. Existem pais que compram o respeito dos filhos, a obediência dos filhos. Então, se você se encaixa entre essas pessoinhas aí, se você já trouxe do mercado um salgadinho porque o teu filho abraçou o salgadinho e disse que não ia largar e você com medo do fiasco que ele fizesse, você trouxe, ou você que já teve que implorar para o seu filho fazer alguma coisa que você está pedindo para que ele faça, cuidado, isso são indícios de que você não consegue exercer autoridade sobre o teu filho. E queridos pais que me assistem, eu sou professora, eu lido com muitos filhos de muita gente e como eu encontro pais que são verdadeiros escravos dos filhos. E não é só escravo dos filhos adolescentes, é escravo dos filhos pequenininhos também. Essa falta de autoridade, ela é prejudicial para a criança. A criança que cresce sem limites, ela vai ter dificuldades no relacionamento futuro com outras pessoas, ela vai ter dificuldade de arrumar um emprego, ela vai ter muitas dificuldades na vida, pessoas que não têm limites, pessoas que crescem sem limites. Então você que é pai, você que é mãe está me assistindo, e se você tem dificuldade na autoridade, você precisa, primeira coisa, você precisa entender que você é o pai, que você é a mãe. Você precisa entender a sua posição. Você não precisa ficar implorando para o seu filho fazer as coisas. E como é que você vai fazer para ele te obedecer? Você tem que ter firmeza nas coisas que você diz. Você não pode falar, dar uma ordem com uma voz muito mansa. Você não pode, não estou dizendo para você virar ou gritar dentro de casa, porque gritar também não adianta. Clodovil dizia o seguinte, que quem grita não é escutado. E às vezes a tua falta de autoridade com o teu filho é justamente por isso, porque você é um escandaloso. A correção que você não dá, um dia o teu filho vai encontrar por aí. Então, se você está com medo, tá, de enfrentar o teu filho, você está sendo o maior inimigo dele. Tem um comentário num livro que eu acho fantástico, que é o livro Pais Preparados, Filhos Vencedores, que diz assim, ó: é trabalho muito mais suave deixar os filhos seguir os próprios caminhos do que barrar as ações desgovernadas que se levantam tão fortemente em seu coração. Sabe o que a autora está falando ali? É muito mais fácil você ceder do que ficar enfrentando as birras do teu filho. É claro que é mais fácil, mas ela continua falando assim, ó: no entanto, essa é uma atitude covarde. Bah! E ela continua dizendo: é uma impiedade fugir da responsabilidade, pois tempo virá em que esses filhos, cujas inclinações desgovernadas se transformarão em vícios absolutos, trarão vergonha e desgraça sobre si mesmos e sobre a sua família. Existem duas formas de você exercer autoridade em relação ao teu filho. A primeira é a forma por imposição e a outra é a forma por amizade. Na verdade, as duas elas fazem parte desse processo da construção da autoridade. Quando teu filho é pequeno, você usa aquela questão da imposição. Faça isso, pega isso, tô mandando fazer assim, pega lá e tal. Só que conforme ele for crescendo, essa imposição ela não funciona mais.
E aí você precisa desenvolver com ele a autoridade por amizade. E isso só vai acontecer se você tiver um relacionamento com ele. Mas sabe que a maior dificuldade em relação a essa autoridade, o que tem me chamado a atenção e tem até me incomodado um pouco, é a dificuldade que os pais têm com as crianças pequenas de exercer a autoridade com eles. Então, se você é pai, se você é mãe, se seu filho é pequeno, se seu filho é adolescente, tem encontrado dificuldade sobre isso, eu quero te deixar aqui uma dica bem importante. Eu não tenho muito tempo aqui nesse vídeo para falar para você sobre essa questão da autoridade, porque eu tenho 5, 6 minutinhos para conversar contigo. Mas se você entrar no site www.verdadessobreosfilhos.com.br, lá tem um material, eu preparei um curso sobre essa questão de disciplina e é abordado sobre autoridade. Então entra lá no site, dá uma pesquisada, entra na aba cursos e livros e lá você vai encontrar um curso bem legal falando sobre a importância da autoridade e qual a diferença que ela faz na vida do teu filho. Então agora, para a gente encerrar, o que eu quero dizer para você é, você não tem como fugir a essa questão. Você precisa exercer a autoridade em relação ao teu filho. Por mais que seja difícil, por mais que ele chore, por mais que ele bata o pé, você é o adulto, você precisa se comportar como tal, você precisa ter firmeza nas suas palavras. Ter firmeza nas palavras, demonstrar autoridade é uma atitude de amor para com o teu filho. Se você for covarde, for fraco com ele em relação a isso, toda a disciplina que você não der agora, que é o seu momento, ele vai receber da vida. E queridos pais, a vida ela tem um jeito bem doloroso de educar. Então, se você não quer que o teu filho passe por isso, reavalie, repense sobre a forma como você tem exercido a tua autoridade com ele, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, sinta-se à vontade de deixar o seu comentário logo abaixo desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com os teus amigos e também de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, nós nos vemos no próximo vídeo.